Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Fernando Guimarães, Fábio Camargo, auditores Sérgio Fonseca, Tiago Pedroso, procuradora Cátia Regina Puchaski, declaro aberta a 27ª sessão ordinária da Primeira Câmara e submeto a ata número 26, de 25 de julho, para homologação. Está aprovada. Conforme o regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fernando Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente, a comunicar apenas sobre o estamento do protocolo 730009/2013 junto à COFIN, já que as alegações de defesa resumem-se à aplicação da prescrição, que é objeto de pré-julgado já instaurado por esta Corte. Está devidamente anotado. Conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente. Solicitar a inclusão em mesa do processo 532.159/17. Trata de pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Doutor Ulisses e comunicar a devolução do processo 186.5805, Fundação de Apoio do Desenvolvimento Rural, Fundação de Terra em Curitiba, pauta do auditor Sérgio Valadares. Obrigado. Está também anotado. Auditor Valadares. Nada a declarar. Auditor Tiago Pedroso. Eu também estou comunicando sobre estamentos na COFIN 231.034.14, na COFAP 919.96.16, 287.475.15, 700.470.15, 103.964.7/14. Também quero justificar o pequeno atraso, que é inadmissível, mas atendimento a alguns secretários de Estado, principalmente o secretário do Trabalho, e discutindo, evidentemente, assuntos do Estado do Paraná e também do nosso tribunal, e de algumas prefeituras. A palavra está livre. Para o relato da pauta, Sua Excelência, o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes dessa primeira Câmara, tenho prestação de contas e transferência 156.490/2014, município de Londrina, um repasse feito à Associação Pró Criança de Londrina, na qual a COFIT e o Ministério Público manifestam pela regularidade com ressalvas e recomendações, e esta é a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Está aprovado. O processo seguinte consta com vistas. Eu tenho o relatório de auditoria 239.155/2014, Santa Casa de Paranavaí. Trata-se do relatório... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, conselheiro Fábio Camargo. Solicito esse processo. Apesar da objeção do conselheiro Fernando Guimarães, vistas a Vossa Excelência. Senhor presidente, tendo a sequência de prestação de contas anual 274.205/2014, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol, esse é um processo que já foi julgado, regular com ressalvas, com determinações para que em 90 dias fosse adequado o serviço de contabilidade, de acordo com o pré-julgado do 06. Num primeiro momento, o interessado apresentou algumas justificativas que não foram aceitas, tanto que teve o acórdão 1510/2016, que aplicou multa administrativa prevista no artigo 87.3 e reafirmou a determinação ao SEMAI de Miraselva com novo prazo de 90 dias. O então interessado, o senhor Leonardo Camilotti, veio aos autos apenas para comprovar o recolhimento da penalidade pecuniária, sem apresentar no prazo também a regularização do pré-julgado. A COFIN e o Ministério Público entendem que não foi atendida a decisão. Este também é o entendimento desse relator, senhor presidente, já que a omissão na segunda manifestação deixar claro que não foi cumprida a determinação, apesar dos dois prazos concedidos e já a multa também aplicada, e proponho nesse voto a aplicação de nova multa administrativa prevista no artigo 87.3f da Lei Complementar 113, em valor dobrado ao senhor Leonardo Camilotti, em razão do não cumprimento da determinação contida em acordos 2878/2015 e 1510/2016, ambos da segunda Câmara.
determinar a inabilitação do senhor Leonardo Camilotti para o exercício de cargo em comissão em razão do descumprimento dessas determinações. Nova determinação ao SEMAI de Miraselva, com novo prazo e aplicação de novas penalidades para adequação à determinação contida nas decisões já mencionadas. Determinamos também o encaminhamento de cópia desse julgado à Câmara Municipal de Miraselva para exercício das suas funções de controle externo do Poder Executivo. Está em discussão. Aprovado. Tenho a prestação de conta 352.080/2015, Consórcio Intermunicipal de Saúde de Paranavaí, Amumpar, COFIN, Ministério Público, manifesto pela regularidade com ressalva das contas, senhor presidente. Eu entendo que atraso do SINAM não é motivo de ressalva, apenas regularidade das contas, senhora Marisa Basso Madeiras, presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Paranavaí, exercício 2014, aplicando-se, porém, ao senhor Sérgio José Ferreira, que era o responsável pelo encaminhamento dos dados do SINAM, a multa administrativa prevista no artigo 87.3b da Lei Complementar 113. Relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. 275.756/2016, Caixa Previdenciária Municipal de Diamante do Norte. A proposta de voto deste relator, senhor presidente, concorda em parte com os pareceres da COFIN e do Ministério Público pela regularidade com ressalva das contas do senhor Alcides Vicente, como presidente da Caixa Previdenciária, no exercício 2015. Não aceito, porém, senhor presidente, a ressalva em relação ao atraso do SINAM. Entendo que é regularidade, que não há mácula das contas. E também não aplico a multa administrativa por este atraso, que se trata de atraso de um dia. Um dia eu entendo que é razoável o atraso, porque não aplico a multa sugerida nos pareceres. E recomendações à Caixa conforme pareceres e relatório. Está em discussão. Aprovado. Tem a prestação de contas do Poder Executivo Municipal, 244.044/2016, município de Umuarama, COFIN, Ministério Público, manifesto pela regularidade das contas, e essa também é a proposta de voto, senhor presidente, pela emissão de parecer prévio, contendo a recomendação de regularidade das contas do senhor Moacir Silva, prefeito do município de Umuarama, exercício 2015. Está em discussão. Aprovado. 249.305/2016, município de Douradina, também pareceres uniformes pela regularidade das contas, e essa é a proposta de voto, senhor presidente, pela emissão de parecer prévio, contendo a recomendação de regularidade das contas do senhor Francisco Aparecido de Almeida, prefeito do município de Douraldina, exercício de 2015. Aprovado. Senhor presidente, acredito que esgotei a pauta, agradeço a Vossa Excelência e da Câmara. Cumprimento Vossa Excelência, foi mais rápido que o atraso que eu provoquei. E ao agradecê-lo, concedo a palavra à Sua Excelência, o conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente, demais membros que estão compondo essa primeira Câmara. Eu inicio minha pauta pelo processo que eu solicitei inclusão em mesa, 523.159.17, um pedido de certidão liberatória formulado pelo Poder Executivo do município de Dr. Ulisses. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal manifestou-se pelo indeferimento do pedido em razão dos seguintes apontamentos: descumprimento da agenda das obrigações referente ao mês 4, 5 do SINAM e do mês 6 do SIAP, todos de 17, ausência da declaração sobre a realização de audiência pública do primeiro quadrimestre de 16 e do terceiro quadrimestre de 17. Ainda, de acordo com a COFIN, houve o descumprimento da agenda de obrigações pelo regime de previdência social referente aos meses 1, 2, 3, 4, 5, pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto referente aos meses 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos de 17. Coordenadoria de Fiscalização de Gastos de Pessoal manifestou-se pelo indeferimento do pedido diante da ausência de alimentação do mês 6 do SIAP. O Ministério Público de Contas manifestou-se pelo indeferimento do pedido diante das restrições apontadas pelo COFIN e pela COFAP. Eu voto, senhor presidente, pelo indeferimento do pedido diante das restrições apontadas pelas unidades técnicas em relação ao Poder Executivo, destacando a ausência da declaração sobre a realização de audiência pública do primeiro quadrimestre de 16 e do terceiro quadrimestre de 17. Está em discussão. Aprovado. Processo seguinte, são dois alertas. O primeiro é o 976-67316, um alerta ao município de Iguaraçu, instaurado em decorrência da extrapolação do limite para despesas total
com pessoas equivalente a 54,97% da receita corrente líquida, de acordo com a análise da gestão fiscal relativa ao período encerrado em 30/4/16. Coordenadoria de Fiscalização Municipal, Ministério Público de Contas, manifestaram-se pela expedição do alerta com a imposição das medidas cautelares do artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000, além da obrigatoriedade de recondução das despesas conforme disposto pelo artigo 23 desta mesma lei. E é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. O alerta seguinte, 256-89517, é um alerta ao município de Jacarezinho, instaurado em decorrência da extrapolação do limite para a despesa total com pessoal equivalente a 56,72% da receita corrente líquida, de acordo com a análise da gestão fiscal relativa ao período encerrado em 21/12/16. Posteriormente, o índice foi recalculado para 55,77%, com a exclusão dos gastos com a prestação de serviço. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal do Ministério Público de Contas manifestaram-se pela expedição do alerta, com a imposição das medidas cautelares do artigo 22, parágrafo 1 da Lei Complementar 102.000, além da obrigatoriedade de recondução das despesas conforme disposto pelo artigo 23 desta mesma lei. Eu voto pela homologação do novo índice e a expedição do alerta com a imposição das vedações e obrigações de recondução ao limite prudencial, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 11.3764, se trata de pensão concedida a Fernanda Serpa Gonçalves de Oliveira, consubstanciado em decreto 187/15, retificado pelo decreto 121/16, COFAP pela negativa de registro em decorrência da inclusão de adicional de insalubridade nos cálculos do benefício, o Ministério Público de Contas pela legalidade de registro, uma vez que a verba não possuía caráter transitório, tendo sido percebida durante todo o período laboral da servidora falecida, e ainda que houve contribuição previdenciária sobre os valores, entende-se que o ato é capaz de ser registrado, e é assim que eu voto, senhor presidente. Está aprovado. O processo seguinte é o 412-06314, é um processo da Companhia Municipal de Habitação de Araucária. Senhor presidente, com fundamento no artigo 471, parágrafo único do Regimento Interno, trago ao processo a deliberação desta colenda da Primeira Câmara para retificação do Acordo 284317, por meio do qual foram julgadas as contas da Companhia Municipal de Habitação de Araucária relativa ao exercício financeiro do 13. Isto porque, ao julgar as contas de responsabilidade do senhor Rui Sérgio Alves de Souza, por equívoco, também foram julgadas as contas do senhor João Caetano Saliba Oliveira, além de lhe ter sido aplicada a multa do artigo 87.3b da Lei Complementar 103/5, pelo atraso na entrega da prestação de contas. Entretanto, conforme já consta na aludida decisão, o senhor João Caetano Saliba Oliveira foi diretor-presidente da entidade no período de 25/4/14 a 25/4/16, razão pela qual não poderia ter suas contas julgadas nesse processo, que se refere ao exercício do 13, de responsabilidade tão somente do senhor Rui Sérgio Alves de Souza. Adicionalmente, houve uma indicação equivocada quanto às divergências entre os valores lançados no SINAM e os registros na contabilidade em relação às contas do senhor Rui Sérgio Alves de Souza, na medida em que a decisão, ora retificada, se referia a uma diferença acima de R$ 95 mil, quando o correto seria apontado uma discrepância acima de R$ 84 mil. Por outro lado, quanto à multa que foi aplicada ao senhor João Caetano Saliba Oliveira, pelo atraso no envio das contas do senhor Rui Sérgio Alves de Souza, observo que aquele gestor somente assumiu a presidência da companhia, como já citei aqui, em 25/4/14, ao passo que o prazo para o envio das contas extinguira-se em 30/4/14, redundando em um atraso de 29 dias, uma vez que as contas foram encaminhadas em 29/5/14. Tendo-se em vista que o senhor João Caetano Saliba Oliveira assumiu a gestão da companhia há poucos dias da data final para a entrega das contas do exercício do 13, com fundamento no princípio da razoabilidade, afasto a ressalva e a multa que lhe foi imposta pela decisão precedente. Assim, configurado o erro material na decisão proferida por meio do Acordo 284317, impõe-se sua retificação de ofício, senhor presidente. Está aprovado.
Processo seguinte é o 249.267/16, uma prestação de contas anual do Poder Legislativo do município de Carlópolis, exercício do 15, de responsabilidade do senhor Humberto Benedito Domingues, COFIN, Ministério Público pela regularidade das contas, é assim que eu voto. Aprovado. 358.376/16, também uma prestação de contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde, 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã, referente ao exercício financeiro do 15, de responsabilidade do senhor Fábio Idec Miura, a COFIN e Ministério Público de Contas pela regularidade das contas, e é assim que eu voto. Está aprovado. Processo seguinte é o 243.412/16, uma prestação de contas anual do Poder Executivo do município de Bituruna, exercício de 15, de responsabilidade do senhor Claudinei de Paula Castilho, COFIN pela regularidade, com ressalva e multa pelo atraso de 60 dias na entrega do mês 3 do SINAM. Ministério Público de Contas pela irregularidade das contas, e eu acompanho o parecer prévio pela regularidade, com ressalva e multa. Está em discussão. Aprovado. Processo seguinte é o 256.530/16, também uma prestação de contas anual do Poder Executivo do município de Alto Piqueri, referente ao exercício financeiro do 15, de responsabilidade do senhor Luiz Carlos Borges Cardoso, COFIN, Ministério Público de Contas, pela irregularidade das contas, em razão de não terem sido aplicadas R$ 1.891,45, R$ 1.891,45 na educação, o que representa 0,05% da receita do Fundeb. Portanto, eu voto pela regularidade com ressalva, amparado pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, converto a irregularidade em ressalva e afasto a multa proposta. Está em discussão. Aprovado. Processo seguinte é o 261.682/16, também uma prestação de contas anual do Poder Executivo do município de Rebouças, exercício do 15, de responsabilidade do senhor Claudemir dos Santos Herter. COFIN pela regularidade, com ressalva e multa pelo atraso de 221 dias na entrega do mês 3 do SINAM. Ministério Público de Contas pela irregularidade das contas, e acompanha o parecer prévio pela regularidade, com ressalva e multa, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, eu agradeço. A pauta está absolutamente atendida. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Fábio Camargo, e concedo a palavra a Sua Excelência, o auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores. Inicio pelo processo 600.610, que trata de ato de admissão de pessoal complementar no cargo de educador infantil da senhora Silvana Soares de Souza e Roselei de Oliveira Souza Terra, aprovados no concurso público disciplinado pelo edital número 1 de 2009, promovido pelo município de Pérola. As admissões decorreram do Programa de Capacitação para Docência nos anos iniciais do ensino fundamental e da educação infantil, CNS, da Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu. Ambas as servidoras foram contratadas para o cargo de educador infantil, mas à época não possuíam comprovação de escolaridade exigida. Porém, a Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, a peça 47, informou que decisão judicial reconheceu o direito aos estudantes de exercerem livremente o magistério, motivo pelo qual opina a unidade técnica pela legalidade do registro das admissões, com a determinação de que o município de Pérola informe a este tribunal quando da decisão final do recurso que tramita no Superior Tribunal de Justiça. A unidade técnica também informou que houve equívoco na admissão das interessadas, que haviam sido incluídos como admitidos em outro processo. E foi feito, então, saneamento, e esse processo, então, trata especificamente dessas duas senhoras. O Ministério Público de Contas, a peça 49, ressaltou que ambas as servidoras foram demitidas do cargo em 26/4/2011 e, excepcionalmente, acompanhou a unidade técnica pela legalidade e registro das admissões. E, com esses esclarecimentos, eu acompanho as manifestações pela legalidade, registro e determinação ao município para que informe o tribunal quando da decisão final do recurso que tramita no Superior Tribunal de Justiça. Ainda que, na verdade, as servidoras foram já demitidas, mas vou manter, então, essa determinação atendendo à solicitação da unidade técnica, pela legalidade, registro e determinação ao município, senhor presidente. Senhor presidente, vou apenas... Quer dizer, deixando claro que isso aqui não deve obstar certidão liberatória, mesmo porque não sabemos quando virá essa decisão. Então, determinação para que mantenha o tribunal informado sobre a decisão judicial, mas legalidade e registro, e essa determinação não implica suspensão de certidão liberatória. Está em discussão. Aprovado. Processo 309.229/12 é um relatório de
inspeção externa ordinária realizada pela então Diretoria Jurídica na área de Recursos Humanos do Executivo e do Legislativo do município de Nossa Senhora das Graças, em relação ao exercício de 2012, autorizado pela Portaria 325/12 da Presidência do Tribunal. Inicialmente, registro que este Tribunal, por meio do Acórdão de Parecer Prévio número 191/14 da Segunda Câmara, recomendou o julgamento pela irregularidade das contas do senhor José Otávio Chiapati Rigieri, prefeito do município de Nossa Senhora das Graças, à época, no exercício de 2012. Então, esse relatório se refere ao exercício de 2012 e as contas de 2012 receberam parecer pela irregularidade, em razão das seguintes inconsistências: resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, falta de repasse de contribuição dos servidores ao INSS, o fato de os responsáveis por despesas não empenhadas não terem sido regularizadas. 4, obrigações financeiras frente às disponibilidades deve ser verificado. E 5, exercício do cargo de contador estar em desacordo com o pré-julgado número 6 deste tribunal. Além disso, em razão da irregularidade das contas, foi imposta a multa prevista no artigo 87.3, combinado com o parágrafo 4º do mesmo artigo da Lei Complementar Estadual 113/2005, ao senhor José Otávio Rigieri. Faço esse registro para evitar, eventualmente, um bis in idem em eventual multa aprovada por conta de irregularidades nessa inspeção. Essa decisão foi mantida integralmente pelo Acórdão 73/1814 do Tribunal Pleno, transitado em julgado no dia 9 de dezembro de 2014, no âmbito do julgamento do recurso de revista interposto pelo gestor responsável. A diretoria jurídica, por meio do relatório preliminar acostado à peça 6, identificou as seguintes irregularidades: no Poder Executivo, provimento de cargos em comissão em afronta à Constituição da República. 2, excesso e desvio de função em cargos de direção, chefia e assessoramento no Poder Executivo. 3, legislação que cria os cargos comissionados não prevê uma porcentagem mínima a ser ocupada pelos servidores efetivos. 4, previsão de ascensão funcional no Estatuto dos Servidores em contrariedade com a Constituição da República. 5, terceirização de serviços permanentes. 6, admissões de servidores efetivos não registrados nesse tribunal. E 7, ocorrência de nepotismo. No âmbito do Poder Legislativo, foram inicialmente detectadas duas falhas. 1, descumprimento do pré-julgado número 6 desse tribunal, com a contratação terceirizada de serviços de advocacia e contabilidade. E 2, legislação que cria os cargos comissionados não prevê um percentual mínimo a ser ocupado pelos cargos efetivos. A Resolução 3 de 2007 da Câmara de Nossa Senhora das Graças, que regulamenta o quadro de cargos comissionados, não prevê um percentual mínimo a ser preenchido exclusivamente por servidores efetivos, em descompasso com o artigo 37, 5º da Constituição da República. Conclusivamente, após o contraditório exercido pelo município, pela Prefeitura e pela Câmara Municipal, peças 27, 30, 36 a 39, 57 a 60, 71 a 75 e 91, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela procedência parcial do presente relatório, tendo em vista que as irregularidades inicialmente identificadas no âmbito da Câmara Municipal foram sanadas. Restando, então, as irregularidades do Poder Executivo, tendo sido sugeridas as seguintes multas: ao senhor José Otávio Chiapati Rigieri, prefeito do município à época da inspeção, gestão de 2009 a 2012, com fundamento no 87.1b e 87.3f da Lei Complementar 113 de 2005. E ao senhor João Pinelli Pedroso, prefeito do município na gestão de 2013 a 2006, com fundamento no 87.1b e 87.3f da Lei Complementar 113 de 2005, e impedimento da obtenção de certidão liberatória pelo município. E ao senhor Luiz Carlos Jonas, presidente da Câmara à época da inspeção, com fundamento no 87.4g da Lei Complementar 113 de 2005. Esse é o relatório. Passo, então, à minha proposta. Conforme documentos juntados, as peças 72 e 75, documentos trazidos pela Câmara do município de Nossa Senhora das Graças, as duas irregularidades apontadas no relatório de inspeção foram sanadas, uma vez que o órgão procedeu, por meio de concurso público, à contratação de servidores para os cargos de advogado e do contador, nos termos do pré-julgado número 6 deste tribunal, além de ter editado as resoluções número 10 de 2013 e 11 de 2013, por meio das quais regulamentou o seu quadro de cargos efetivos e comissionados.
salvo engano, essa regulamentação que trata de servidores públicos deve ser feita por lei, não é isso? É Câmara. Mas... Essa é uma discussão. Bom, desse modo... Senhor presidente, só Pois não. uma questão... Excelência, tem a palavra. Na verdade, essa é uma questão que estamos abordando no pré-julgado. Se a questão da Câmara pode ser por lei ou por resolução. Minha primeira proposta seria a resolução. O conselheiro Ives apresentou uma proposta alternativa que deveria ser por lei. Então, isso ainda é uma discussão que nós vamos enfrentar no plenário, ainda no pré-julgado. Certo. Então, eu pessoalmente entendo que é por lei, mas o voto que trago escrito está acatando a possibilidade de resolução, e nós deixamos, então, de punir ou de adotar qualquer sanção em razão disso, né? Não vamos impor nenhuma sanção, e adiamos também a discussão para o plenário, né? Bom, mas de qualquer maneira foram entendidas que, seja por resolução, no caso foi por resolução, teriam sido já sanadas as irregularidades inicialmente atribuídas à Câmara, como? Tendo sido feito o concurso público e tendo sido disciplinado o número mínimo de cargos em comissão que devem ser obrigatoriamente preenchidos por ocupantes de cargo efetivo. Então, de forma que, em relação à Câmara Municipal, eu entendo que as falhas foram sanadas e que não deve ser aplicada penalidade ao gestor. Então, passo a análise das irregularidades atribuídas ao Poder Executivo. Primeira, provimento de cargos em comissão é afronta à Constituição. De acordo com o relatório de inspeção, peça 6, o município mantinha, à época, 144 servidores em cargos de provimento em comissão, cujas atribuições não são de chefia, direção ou assessoramento, conforme determina o artigo 37, inciso 5º da Constituição da República. E aí trago jurisprudência em que o Supremo Tribunal considerou inconstitucional lei de Estado que criou cargos comissionados com atribuições meramente técnicas. Cito, então, a ação direta de inconstitucionalidade 3706, Mato Grosso do Sul. Os cargos em comissão criados pela lei número tal do Estado do Mato Grosso do Sul possuem atribuições meramente técnicas e que, portanto, não possuem o caráter de assessoramento, chefia ou direção exigido para tais cargos. Transcrevo trecho do relatório de inspeção em que são especificados os cargos irregulares. Os seguintes cargos deveriam ser providos com servidores efetivos, de acordo com o artigo 37.2 da Constituição da República, vez que não se referem a funções de chefia, direção e assessoramento. E elenco todos os cargos: agente de saúde, pedreiro, orientador educacional, operador de máquina, motorista, escriturário 1, encarregado de posto de saúde, professor graduação plena e especialização, professor com habilitação em magistério, borracheiro, auxiliar, secretária de educação, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços gerais, não, auxiliar de serviços gerais uma vez só, basta, né? Recepcionista, servente de obras, supervisor educacional, tratorista, vigia e professor com graduação plena. Portanto, isso continua a unidade técnica. Portanto, conforme o sistema SIM-AP, há 144 servidores na situação referida, havia à época, que devem ser substituídos por servidores efetivos com a maior brevidade possível para regularizar o quadro de pessoal. Efeito. Continua a unidade técnica. O excesso de cargos comissionados e função de confiança não leva à conclusão de que está ocorrendo dano ao erário, na medida em que a equipe não logrou êxito em verificar a existência de servidores que não laboram nos cargos para os quais foram nomeados. Encerro, então, a transcrição do trecho da unidade técnica. Em sua primeira resposta, o município limitou-se a afirmar que seriam realizadas reformas na estrutura administrativa do ente, com abertura de concurso público para o devido provimento dos cargos, peça 28. Porém, durante o curso do processo, deixou de comprovar as medidas efetivamente tomadas. O senhor José Otávio Cipiati Pidieri, prefeito à época da realização da inspeção, gestão 2009-2012, esclareceu, peça 39, que não sabe qual a situação atual com relação aos cargos em comissão e que os fatos apontados no relatório de inspeção somente poderiam ter sido por ele solucionados caso tivesse sido reeleito. Informou que os servidores comissionados foram exonerados juntamente com o término do mandato de prefeito e os contratos de prestação de serviço não foram renovados. Nesse contexto, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal, peça 79, e o Ministério Público de Contas, peça 81, manifestaram-se pela manutenção da irregularidade do presente achado. Transcrevo, então, o texto dos pareceres.
Após nova manifestação do município, a peça 91, a coordenadoria, agora já a Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal, peça 107, manteve a proposta de irregularidade do item. Como o senhor João Pinelli Pedroso, que era o prefeito, então, do exercício posterior, em sua resposta, não se dignou a demonstrar nenhuma evidência sobre as informações trazidas, não tendo juntado sequer um instrumento de reforma administrativa ou algum documento que comprove a realização de concurso público, inclusive conforme pesquisa no sistema, não foi enviado nenhum processo de admissão de pessoal pelo município posterior à realização da inspeção, e tendo em vista a inércia dos demais intimados, opina-se conforme a conclusão do parecer 90.6714 de CAP. Então, a Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal mantém a irregularidade. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer 9.044 de 2016, a peça 108, também propõe a irregularidade do item. E eu estou acolhendo as propostas uniformes da Unidade Técnica do Ministério Público de Contas para considerar o achado número 1 como irregularidade em razão da ausência de qualquer documento que comprovasse que a situação detectada teria sido sanada. Eu deixo para o final para fazer a leitura das multas propostas. Item 2, excesso e desvio de função em cargos de direção, chefia e assessoramento, que está relacionado ao item 1. Conforme o relatório de inspeção, em aparente confronto com a norma legal, constata-se uma excessiva, além daqueles cargos não serem efetivamente de direção, assessoria, direção, chefia, assessoramento, motorista, auxiliar de serviços gerais, professor, pedreiro, padeiro, etc. Padeiro acho que não tem, não, pedreiro. Aqueles cargos todos que eu mencionei, além de não serem função de chefia, assessoramento, direção, chefia e assessoramento, há uma desproporção no quadro de servidores do município, ou pelo menos havia naquela época, e não há identificação de que tenha mudado o quadro. Quer dizer, há notícia de que aqueles servidores foram todos exonerados, mas não há notícia de que tenha sido feito concurso público e reestruturado o quadro de cargos do município. De acordo com a diretoria jurídica, a peça 6, constatou-se que boa parte dos cargos de direção, chefia e assessoramento dizem respeito a funções que, de fato, não se compatibilizam com o comando normativo que a Constituição Federal reservou aos servidores comissionados, ou seja, não envolvem serviço de direção, chefia e assessoramento, mas sim trabalhos que deveriam ser executados por servidores efetivos, conforme tabela do anexo 3. A desproporção entre cargos efetivos e comissionados fica evidente quando da análise do quadro de cargos do município constando do anexo 1, peça 7. Nesse quadro fica evidenciado que há vagas existentes, cargos comissionados, 386. Cargos efetivos, 32. Cargos efetivamente pagos, ocupados e pagos. Cargos comissionados, 211. Cargos efetivos, 16. E aí uma tabela com todos os cargos, com a relação de todos os cargos. Chefe de gabinete, vaga existente, 1. Agente de saúde, 28. Estavam preenchidas 16, efetivamente pagos. Quer dizer, vagas existentes 16, efetivamente pago 8, pedreiro, orientação educacional, operador de máquina, etc., conforme já mencionado. A imensa desproporção entre o número de cargos efetivos, quando comparado ao número de cargos comissionados, muitos deles sem qualquer atribuição de direção, chefia ou assessoramento, não possuem respaldo na Constituição e nos princípios da administração pública. E aí cito também aqui decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, além daquela de Mato Grosso, agora uma outra ADI 4125, relatora ministra Carmen Lúcia, ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, expressão cargos em comissão constante do caput do artigo 5º, do parágrafo único do artigo 5º e do caput do artigo 6 das tabelas tais da lei tal e das expressões tais. Então, ação julgada procedente. O número de cargos efetivos
providos e vagas existentes nos quadros do Poder Executivo tocantinense e o de cargos de provimento em comissão, criados pela Lei 1950/2008, evidencia a inobservância do princípio da proporcionalidade. A obrigatoriedade de concurso público, com as exceções constitucionais, é instrumento de efetivação do princípio da igualdade, da impessoalidade e da moralidade administrativa, garantidores do acesso aos cargos públicos aos cidadãos. A não submissão ao concurso público fez-se regra no Estado de Tocantins, afronta ao artigo 37(2) da Constituição da República. Precedentes e assim por diante, que eu entendo perfeitamente aplicável ao caso, né? A desproporção evidente entre a quantidade de servidores em comissão e servidores efetivos. 386, de acordo com as vagas existentes, 386 para comissão, 32 para efetivo, servidores efetivos, e sendo pagos mesmo. Quer dizer, isso era previsto. E efetivamente pagos, né, que estavam efetivamente em exercício, 211 em comissão e 16 efetivos. Bom, senhor presidente, então está evidente a desproporção. O senhor João Pinelli Pedroso, prefeito da gestão 2013-2016, informou que o senhor José Otávio Chiatti Rigieri, prefeito à época da inspeção, mantinha cargos em comissão em desacordo com o prescrito no artigo 37(5) da Constituição. Afirmou também que, ao assumir o mandato, promoveu a exoneração de todos os servidores comissionados, nomeando servidores somente para os cargos comissionados essenciais, os quais não poderiam ter sua atividade suspensa. Asseverou, ademais, que denunciou as irregularidades de seu antecessor ao Ministério Público Estadual, oportunidade em que firmou o termo de ajustamento de conduta, com o fim de regularizar os cargos no município. Porém, não apresentou qualquer documento comprobatório dessa regularização, tampouco do inquérito civil em que firmou o ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual. Dessa forma, a Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal, peças 79 e 107, e o Ministério Público de Contas, peças 81 e 108, manifestaram-se pela irregularidade desse item, em razão da ausência de qualquer documento comprobatório de medidas efetivamente tomadas. Quer dizer, e de qualquer maneira, durante esse período todo em que a irregularidade permaneceu, isso, mesmo que sanado, não afastaria a falha durante, creio eu, durante todo o mandato do prefeito anterior. O senhor João Rigieri, né? Como chama? José Otávio Chiatti Rigieri. Bom, cabe acentuar que durante a tramitação do processo, o prefeito posterior, o senhor João Pinelli Pedroso, prefeito do município na gestão 2013-2016, foi intimado em 5 oportunidades, peças 32, 44, 65, 82 e 109, para apresentar os documentos comprobatórios da reforma administrativa supostamente promovida pelo município. Conforme o despacho 955 de 2016, constante da peça 109, após as manifestações conclusivas da Unidade Técnica do Ministério Público de Contas, o senhor João Pinelli Pedroso foi intimado pessoalmente para apresentar tais documentos, porém o prazo transcorreu sem qualquer manifestação. Então, conclusivamente, em relação a esse item, considera irregular e cabendo a aplicação de multa ao senhor João Chiatti Rigieri. Mas deixo, então, para consolidar as multas ao final. 3. Outra irregularidade apontada. A legislação que cria os cargos comissionados não prevê um percentual mínimo a ser ocupado pelos servidores efetivos. Segundo os termos do relatório de inspeção, o município não observa o artigo 37(5) da Constituição, que determina que um percentual mínimo dos cargos em comissão será preenchido obrigatoriamente por servidores efetivos. Nota-se que a legislação que rege a matéria no município, Lei Municipal 556/2007, não previu tal hipótese, não reservando qualquer percentagem dos cargos comissionados a serem preenchidos exclusivamente por servidores efetivos. Isso nos termos da Constituição, que determina que os cargos em comissão serão preenchidos preferencialmente por ocupantes dos cargos efetivos e as funções de confianças exclusivamente, não é isso? Então, não é essa a previsão na legislação municipal. A Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal, peças 79 e 107, e o Ministério Público de Contas, peças 81 e 108, manifestaram-se pela irregularidade do item, já que não houve alteração da lei municipal durante o curso do processo. Acompanhando as manifestações dos informes da Unidade Técnica do Ministério Público, também considero que o item é irregular e aqui cabe a determinação ao município para que adote as medidas visando a fazer a adequação
da sua legislação ao que determina a Constituição, prevendo, portanto, um número mínimo de cargos em comissão que deve ser ocupado obrigatoriamente por servidores efetivos e determinando que as funções de confiança sejam sempre ocupadas por servidores efetivos. 4. Previsão de ascensão funcional no Estatuto dos Servidores em dissonância com a Constituição da República e com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o relatório de inspeção, peça 6, o Estatuto dos Servidores Municipais, Lei Municipal 555/2007, prevê expressamente no artigo 39.2 a possibilidade de que haja mudança de cargo dos servidores sem a devida realização de concurso público. Trata-se, portanto, de ascensão funcional indevida. Transcreva os artigos 39 e 40 da Lei Municipal 555/2007. Peça 11. Artigo 39. A ascensão funcional compreende duas situações de acesso. 1. Inciso 1º, acesso de classe, quando o cargo é escalonado em classe, permite a passagem de uma para outra classe hierarquicamente superior, de acordo com as exigências legais. E 2, e essa é a inquinada de vício. Acesso de cargo é o acesso de um para outro cargo de igual valor ou diferente complexidade mediante o atendimento das exigências legais. Artigo 40. Exigir-se-á os seguintes requisitos para ascensão funcional. 1. Acesso de classe. Existência de vaga na classe pretendida, requisito de habilitação da classe desejada, realização de provas de capacitação. 2. Acesso de cargo. Existência de vaga no cargo pretendido, requisitos de habilitação do cargo desejado, realização de provas de capacitação e de interesse da administração municipal. Na verdade, não está muito claro aqui se as duas formas de ascensão seriam efetivamente de ascensão e, portanto, inconstitucional. Aparentemente, pode-se mudar de cargo que teriam escolaridades diferentes. E isso, a diretoria jurídica acentua que tal forma de provimento derivado não se coaduna com o modelo constitucional vigente, violando frontalmente o artigo 37.2 da Constituição da República. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que essa forma de provimento é inconstitucional, agora, de maneira mais firme ainda, conforme a súmula vinculante número 43, que dispõe que é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Em sua resposta, o município informa, a peça 74, que a reforma administrativa a ser implementada iria suprir a possibilidade de ascensão e terceirização. No entanto, não juntou qualquer documento comprobatório. Novamente, em razão da ausência de demonstração de que o presente item foi regularizado, não obstante 5 intimações ao senhor João Pinelli Pedroso, prefeito municipal durante a gestão de 2013 a 2016, eu, então, destacando esse fato, acompanho as manifestações uniformes da Unidade Técnica do Ministério Público, propondo que o item seja considerado irregular e que seja determinado ao município a alteração da Lei Municipal 55507 para o fim de suprir o artigo 39. Aqui a proposta seria o 39.2, entendendo que o acesso de classe não caracterizaria a ascensão funcional, devendo ser entendido, então, que não há mudança de nível de escolaridade exigido. Então, estou propondo a alteração que seja determinada ao município que faça os ajustes necessários na sua legislação, corrigindo ou suprimindo esse inciso 2º do artigo 39 e inciso 2º do artigo 40 do seu Estatuto dos Servidores, que é a Lei Municipal 555/2007. 5. Quinto item de irregularidade, terceirização de serviços permanentes. Conforme o relatório de inspeção constante da peça 6, a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças celebrou diversos contratos para terceirização de serviços de natureza efetiva e permanente, conforme demonstrativo, que transcrevo. Contrato de prestação de serviço número 3 de 2009, objeto, serviços contábeis, valor inicial, R$ 54.360, reajustados nos termos do contrato e aditivos, vigência de janeiro de 2009 a dezembro de 2009, com posteriores prorrogações até dezembro de 2012. 2. Contrato de prestação de serviço 9 de 2009, objeto, serviço de dentista, valor inicial, R$ 2.430, reajustado nos termos dos aditivos seguintes. 3. Contrato de prestação de serviço 13 de 2009, objeto, assessoria jurídica, valor 18.720, aditivado, prorrogado por aditivos.
Outro, contrato de prestação de serviço número 10 de 2009, objeto, serviço de dentistas, valor 23.650, reajustado e com vigência prorrogada. Seguinte, contrato de prestação de serviço 11 de 2009, objeto, serviço de engenharia, valor inicial 18.000, reajustado e prorrogado. Seguinte, contrato de prestação de serviço 25 de 2009, objeto, prestação de serviço médico, ginecologista. E assim por diante, um rol de, não está aqui enumerado, mas de dezenas de contratos de prestação de serviço, e a diretoria jurídica, em seu relatório, assim se manifestou. Percebe-se, portanto, que a Prefeitura Municipal pratica a terceirização como regra para os serviços públicos prestados, utilizando-se de tal artifício em substituição aos serviços, à utilização de servidores efetivos, a quem deveria incumbir o exercício das atividades acima relacionadas. Assim, a prática referida constitui burla ao princípio da investidura, delineado no artigo 37.2 da Constituição da República, pois concretiza investidura em função pública sem realização de concurso público e não se enquadra em qualquer hipótese de exceção. Como se sabe, a terceirização só é admitida para atividades meio do Estado, apenas excepcionalmente para atividades fins, e não se mostra, no caso em análise, qualquer excepcionalidade justificadora para tais contratações. Aceitável a prática citada somente em atividades de limpeza, segurança, conservação e outras de natureza executiva, cujos atos não geram efeitos jurídicos. Ademais, ainda quando possível, a terceirização não pode ser indiscriminada, mas somente em atividades fim. Deve-se cingi-la a casos de carência justificada de servidores concursados. Exemplo da realização de concurso público com resultado infrutífero, com valor dispendido compatível com o vencimento dos servidores efetivos na mesma função. De se destacar o artigo 1º do Decreto 2271, que dispôs sobre a contratação de serviços pela administração pública centralizada, autárquica e fundacional, que fixa as atividades passíveis de execução indireta, a saber, as de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, cooperagem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações. Como precedente desse acordo de contas, temos o acórdão 170106, de relatoria do ilustre conselheiro Artagão de Matos Leão. Em derradeira observação, continua a unidade técnica, cabe ponderar que, por se tratar de atividade permanente, os serviços devem ser prestados por servidores efetivos, evitando terceirização por prazo indeterminado. Por outro lado, a par das aparentes irregularidades apontadas, ainda se constatou que o lançamento das despesas afrontou a lei de responsabilidade fiscal, porquanto não foi alocada como, abre aspas, outras despesas de pessoal, como determinado na norma do artigo 18, parágrafo 1º da lei de responsabilidade fiscal, conforme notas de empenho constantes do anexo 6. E completa, então, a unidade técnica, efeito. Em tese, não há dano ao erário, uma vez que as empresas vêm prestando serviço ao município. Fim da transcrição, continua, então, em sede de contraditório, o senhor João Pinelli Pedroso alega que, ao assumir o cargo, constatou a inexistência de contador e advogados efetivos do município, sendo obrigado a contratar escritório de advocacia especializado e contador mediante cargo em comissão, visando garantir a continuidade em atividades essenciais ao município. Ademais, informa que tais cargos foram criados com a reforma administrativa em vias de aprovação pelo Poder Legislativo e que, devido à sua relevância, serão preenchidos mediante concurso público a ser realizado no segundo semestre de 2014. Porém, não obstante a realização de 5 intimações, o gestor deixou de comprovar as medidas informadas. A Coordenadoria de Fiscalização de Gastos Pessoal, peça 79 e 107, e o Ministério Público de Contas, peça 81 e 108, manifestaram-se conclusivamente pela irregularidade do presente item. Acompanhando as manifestações e informes acima citadas, proponho que o Tribunal considere irregular o achado, número 5, e determine a aplicação de multas no artigo 87.4g da Lei Complementar 103 de 2005 ao senhor José Otávio Cipiati Rigieri. E essa multa é a que prevê prática de ato administrativo não tipificado em outros dispositivos desse artigo, do qual resulte contrariedade ou a ofensa à norma legal, independentemente de caracterização de dano ao erário. Mas, novamente, senhor presidente, vou deixar para consolidar as multas ao final. 6. Admissões de servidores efetivos não registrados nesse tribunal. Verifica-se que o município não encaminhou os documentos necessários para o registro das admissões neste Tribunal de Contas, contrariando o artigo 71.3 da Constituição da República. Em sua manifestação conclusiva, a Coordenação de Fiscalização de Atos Pessoal
Peça 79, corroborada pelo Ministério Público de Contas, afirma: quanto aos servidores com registro nesse tribunal, achado 5, o município nada demonstrou, e da análise do sistema SIM-AP, verifica-se que não consta nenhum edital vinculado à entidade. Ora, não foi juntada nenhuma documentação que comprove que o município está tomando medidas para sanar as irregularidades encontradas. Sequer foi juntado o instrumento de reforma administrativa que a administração diz estar dependendo de aprovação do Legislativo. O inquérito civil decorrente da denúncia pelo município das irregularidades na contratação também não foi juntado. Não foi demonstrado que houve registro de admissão dos servidores nesse Tribunal de Contas ou que foram ao menos encaminhados os processos. Enfim, não restou evidenciada nenhuma medida tomada para a correção das irregularidades apontadas. Deve-se considerar ainda que o relatório de inspeção é datado de junho de 2012, havendo, portanto, tempo suficiente para que sejam tomadas medidas para a correção das inconsistências. Final da manifestação nesse trecho da Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal. Eu estou acompanhando, então, considerando a irregularidade do achado, determinando a aplicação de multas e determinando ao município o encaminhamento no prazo de 30 dias dos documentos necessários para análise das admissões dos servidores efetivos que não tenham registro perante este tribunal. 7. Ocorrência de nepotismo. Segundo o relatório de inspeção elaborado pela Diretoria Jurídica, peça 6, verificou-se a ocorrência de nepotismo em 2 casos. Primeiro, nomeação da senhora Josiane Marcele Ulian, filha da vice-prefeita à época da inspeção, gestão de 2009 e 2012. Vice-prefeita, senhora Luzia Aparecida Marata Ulian, para ocupar o cargo comissionado de diretora de departamento, peça 14. Segundo caso, nomeação do senhor Marco Antônio Ulian, parente segundo grau por afinidade, cunhado da vice-prefeita, para ocupar o cargo comissionado de assessor 2, peça 14. Aí a prática do nepotismo, evidentemente, afronta os princípios constitucionais, da moralidade e impessoalidade, transgride o teor da súmula vinculante número 13, em vigor desde 29 de agosto de 2008, e ofende a própria jurisprudência do Tribunal de Contas. Então, transcrevo aqui a súmula vinculante número 13. A Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal, peça 79 e 107, e o Ministério Público de Contas, peça 81 e 108, manifestaram-se pela irregularidade do achado. Acompanha as manifestações, considerar irregular o achado e aplicação de multas. Senhor presidente, então, agora na parte conclusiva, em que vamos verificar, então, a aplicação das sanções. Sim, já rapidamente chegamos à conclusão. Se ele for ler os 2 votos da UIF que estão comigo, eu vou fazer um resumo para ele. Vamos lá, então. Dessa forma, considerando os demonstrativos e análises constantes dos autos, com fundamento no artigo 255 do Regimento Interno, voto no sentido que esse tribunal: 1. Aprove parcialmente o presente relatório de inspeção. Julgue os regulares os achados. 1, 2. Considere irregulares os achados de auditoria, números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, relativos ao Poder Executivo. Todas, Aplica ao senhor José Otávio Chapati Rigeri, prefeito do município à época da inspeção, gestão de 2009 e 2012. Por uma vez, a multa prevista no 87.5a, em razão dos fatos delineados no achado 1. Obrigado. 5A, né? 5A, 87.5A, por uma vez em razão dos fatos delineados no achado 1. Por 3 vezes, a multa prevista no 87.4G, da Lei Complementar 113 de 2005, em razão das irregularidades delineadas nos achados 2, 5 e 7. Então, excesso e desvio de função em cargo de direção, chefia e assessoramento. Obrigado. Então, excesso de cargos. O 5, terceirização de serviços permanentes. E o 7, nepotismo. Certo. Então, são 3 fatos distintos, não é isso mesmo? Que justificam a aplicação por 3 vezes da pena. Um é o excesso, o outro é o nepotismo. O
comissão sem cargo de chefia ou direcionamento. Certo. Então, 3.2, por 3 vezes, então, por uma vez a multa do 87.5A, por 3 vezes a multa do 87.4G, 3.3, por uma vez a multa prevista no 87.2A, em razão de irregularidade verificada no achado 6. 4, aplica ao senhor João Pinelli Pedroso, prefeito municipal, durante o curso do processo. Aqui poderiam ser 5 vezes, porque ele deixou de responder 5 vezes, mas vou propor uma única multa pela reiterada, em reiteradas vezes, 5, não ter atendido ao requerimento do tribunal e encaminhado algum documento que esclarecesse a diversas vezes mencionada reforma administrativa, que o prefeito alega que estava em curso e não apresentou nenhum documento para justificar isso. Então, aplicar ao prefeito João Pinelli Pedroso, por uma vez, a multa prevista no 87.1b, por deixar de atender a requerimento do tribunal, de informações ou documentos. 5. Determina ao município de Nossa Senhora das Graças que comprove no prazo de 30 dias a reestruturação administrativa da Prefeitura com a extinção de cargos comissionados e de funções gratificadas que estejam em desconformidade com o artigo 39.5 da Constituição. 5.2. Adote medidas para alteração da Lei 555 de 2007, o Estatuto dos Servidores Públicos, para o fim de dispor, conforme determina o 37.5 da Constituição Federal, sobre os casos, condições e percentuais mínimos dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores efetivos. 5.3. Determine que adote medidas para alteração da Lei Municipal 555 de 2007 para o fim de suprir o artigo 39.2, suprimir o artigo 39.2 e fazer a adequação necessária de forma que não haja qualquer possibilidade de ascensão, ou seja, passagem de um cargo para outro com escolaridade diversa. E 4, determine também ao município que, no prazo de 30 dias, encaminhe os documentos necessários para análise das admissões de todos os servidores efetivos que não tenham sido registrados neste tribunal. É o relatório e a proposta, senhor presidente. Nessa sintética apresentação. Excelência prestou talvez a maior homenagem à Nossa Senhora das Graças hoje, município de 4.000 habitantes, não é? Mas que nunca foi tão longamente analisado nesse plenário. Eu apenas tenho uma dúvida, me parece que no achado 4 o relatório apontou um número de multas que Vossa Excelência pode ter considerado exagerado e diminuiu? Aplica ao senhor, no item 4 da conclusão, aplicar ao senhor João Pinelli Pedroso, prefeito municipal durante o curso do processo, ele foi intimado insistentemente para que apresentasse. E ele mencionava a reforma estrutural, mas não trazia nenhum documento. Eu estou considerando... E ele não respondeu. Então, eu devo estar ligeiramente enganado. E no item que fala, pode ser o item 5, das terceirizações que foram no Executivo 23, no Legislativo... No Legislativo foram 2. Vossa Excelência não propôs multa alguma. No Legislativo, em relação às terceirizações, no Legislativo, as medidas foram consideradas sanadas logo de início. Então, se não me engano, era o contador e outro, foram sanadas. Então, não estou propondo nenhuma multa para o presidente da Câmara. As irregularidades mais sérias e que permaneceram foram as do Executivo. No que diz respeito à terceirização, é o item terceirização, item 5. Então, são diversos contratos com terceirização e a proposta é aplicação de multa prevista no 87.4G da Lei Complementar 113 de 2005 ao senhor José Otávio Cipiati Ligieri. É a multa do G, que é praticar ato administrativo não tipificado em outro dispositivo desse artigo, do qual resulte contrariedade ou ofensa à norma legal, independentemente da caracterização de ato de dano ao erário. Então, estou propondo a multa, sim, em relação por ter feito essa terceirização das atividades. E o relatório propôs quantas multas nesse item?
Eu tenho a impressão que foi uma só mesmo, por todas esses contratos. Não tenho certeza se foi uma para cada contrato, porque seriam, não sei, 30 multas, teria que contar. Tenho a impressão que o relator, não tenho certeza, eu estou propondo uma, mas tenho a impressão que não tenho certeza aqui agora se eventualmente foi proposta uma para cada contrato, mas uma para cada contrato também não seria muito... Eu acho que uma para cada contrato seria um certo exagero, talvez, né? Seria uma para cada contrato. Contratou um dentista, uma multa. Contratou outro dentista, outra multa. Contratou outro... Eu tenho a impressão que... Eu vou contrariar Vossa Excelência nesse item, já vou adiantar, e vou propor uma multa para cada contrato. Eu teria até que contar aqui quantos contratos são muitos. Não, deixa eu ver. 23 contratos de terceirização. 2, 3, 4... Deixa eu contar aqui. Bom, Não, mas Vossa Excelência vai achar o número e não tem problema, mas eu vou contrariar Vossa Excelência nesse sentido. 1, 2, Mas vou propor 3, ao plenário, 4, evidentemente. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, perfeitamente. 23 contratos de prestação de serviço no Executivo. Esses contratos são de 2009, prorrogados até 2012, ou de 2012. O último que tem aqui é um contrato de prestação de serviço 28 de 2012, serviço de enfermeiro, valor inicial 3.600. Nesse item, se a Vossa Excelência me permite, eu vou fazê-lo por quê? Primeiro, Vossa Excelência acabou de reiterar que o tribunal procurou informações junto ao município e não obteve. Segundo, vou imitar o conselheiro Fernando Guimarães, que em determinado momento aplicou 280 multas. Por isso que eu vou discordar de Vossa Excelência, porque 282 e eu vou acompanhar o conselheiro Fernando Guimarães naquela oportunidade. Pior que isso aqui. Então eu posso colocar em discussão, Excelência? Senhor presidente, então, só para esclarecer, eu vou ler, então, os contratos são serviços contábeis, dentista, assessoria jurídica, dentista, engenharia. Aqui, por exemplo, engenharia, serviço de engenharia, eu não tenho certeza se não poderia, senhor presidente. Por exemplo, vou ver, vamos contrato por contrato. Serviço contábil, serviço de dentista, assessoria jurídica, serviço de dentista, serviço de engenharia. Esse aqui eu tenho dúvida se não poderia ser objeto de terceirização. Por exemplo, fazer um contrato para algum serviço de engenharia, né? Poderia ser ou por licitação ou pela dispensa pelo valor. Continuando. Serviço médico ginecologista, serviço de fisioterapeuta, serviço de farmacêutico, assistente social, psicólogo, serviço de instrutor de música e fanfarra, serviço de padeiro. Senhor presidente, serviço de padeiro. Se o município tiver nos quadros, né, parece que tem. Excelência, eu de minha parte estou satisfeito. Tá, então, mas só para dizer a Vossa Excelência, por exemplo, serviço de engenharia, eu entendo que, eventualmente, mesmo que nós fôssemos aplicar uma multa para cada contrato, por exemplo, engenharia e esse padeiro, eu não acho que um município precise ter. O município é pequeno, e eventualmente não precisa ter um padeiro no seu quadro de servidor. Ele pode fazer uma licitação para comprar o pão na padaria, para merenda escolar, o que seja. Como engenheiro também. Como engenheiro também. Eu não sei se precisa ter um especializado agora. Eu estou só fazendo... Só que nem fez o concurso para contratar e contratou sem uma dispensa ou uma justificativa ou até um teste seletivo para borracheiro, pedreiro, como Vossa Excelência acabou de mencionar. Eu tenho a impressão que mesmo se nós fôssemos usar essa metodologia, digamos assim, de aplicar uma multa para cada contrato, talvez fosse o caso de retirar alguns desses, porque engenharia, padeiro, não sei, fisioterapeuta, nutricionista, talvez alguns desses pudessem ser afastados. De qualquer maneira, eu vou pedindo licença a Vossa Excelência, manter a minha proposta de uma multa, né? E Vossa Excelência tem 23 contratos, vai propor os 23, não é isso? Então, está em discussão, está em votação. Conselheiro Fernando Guimarães. Não é nenhuma revolta de derrotado, né? Mas eu me lembro que no caso de Palmas foram 292, uma para cada contratação. E não foi, e lá era pior, era RPA, Recibo de Pagamento Autônomo. Eu vou... 23 multas.
E em alguns casos, quando a gente não tem análise individual de um por um, eu vou dar só um exemplo, tem contratos que foram prorrogados além por vários anos, por 1 ou 2 anos. E tem contratos que foram por 5 meses, por 10 meses. Eu estava vendo aqui rapidamente, né? A maioria em 2012, que foi firmada em 2012, não foram prorrogados, né? Então, eu tenho uma resistência a aplicar as 23 multas. Nesses que foram... Eu vou manter a do plenário, que é uma multa só, e só vou ajustar minha posição, senhor presidente. Vossa Excelência acompanha o relator. Acompanha o relator. Que também quer a instrução. A instrução pede só a multa do 87 e 4G. Só pedir uma só. Eu consulto o conselheiro Fábio Camargo, como se manifesta. Eu acompanho a divergência. Então, está aprovada a divergência com a aplicação de uma multa para cada contratação. Certo. Então, senhor presidente, eu continuo como relator e Já registro... seria muito orgulho para Nossa Senhora das Graças, não, para o município, tê-lo como Certo. o responsável Pelo acordo. Senhor presidente, já que é para fazer confusão, eu fiz uma informação errada ao relator. Na AD é uma multa para cada contratação irregular, incluindo os aditivos. Então são 57 multas, senhor presidente. Não são 23. Mas o... Além da 87 e 4G. Que é o item 4 que está fazendo esse apontamento. Então, nós só vamos aumentar, conselheiro Fábio Camargo, de 23 para 57, atendendo o conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente, então, ok, obrigado. Então, só para que eu lavre o acórdão conforme decisão, então fico vencido, porque apliquei apenas uma multa em relação a essas terceirizações, e os conselheiros Nestor Batista e Fábio Camargo, acompanhando a proposta da unidade técnica, propuseram a aplicação de 57 multas. Desse artigo aqui, que quer dizer, desse artigo... 87 4G pode ser, não? Terceirização de serviços permanentes Ele pediu do 87 e 4G. o 87 4G, que é praticar ato administrativo não tipificado em outro dispositivo desse artigo, do qual resulte contrariedade ou ofensa à norma legal, independentemente da caracterização de dano erário. Então, Perfeito. só para anotar para o acordo, é isso. Vencido o relator, que propunha apenas uma multa, vencedores os votos do conselheiro Nestor Batista e Fábio Camargo, que aplicaram 57 multas. Senhor presidente, então, está anotado. Agradeço. E era o que eu Já que tinha está relatado. votado, senhor presidente, o correto seria mais 195 multas em função dos cargos de comissão irregulares. Mas já está votado. Seguindo esse está princípio, votado. seria essa. Não, eu quero só fazer Vossa Excelência encerrou a pauta? Os outros processos estão adiados, ou eu solicito que permaneçam adiados. Eu relatei, então, esses dois processos. Esse era mais longo e eu sabia que iria tomar um tempo, porque quando nós estamos aplicando multas, eu acho que nós temos que esclarecer bem por que estamos fazendo, né? Então, agradeço a Vossa Excelência, só quero fazer um pequeno registro para que não se pense que o voto vencedor foi para penalizar o município de Nossa Senhora das Graças. Absolutamente. É o prefeito, esse O que prefeito. ocorre é que Vossa Excelência foi muito feliz quando relatou que o tribunal pediu informações, as informações não vieram. Essas E o informações foram tribunal- pedidas para o prefeito seguinte. Perfeito. E aquele prefeito laborou em irregularidade por vários anos, inclusive com aditivos e fazendo contratos indevidos, mesmo sabendo que não podia. Então, a penalidade é para que aquele gestor saiba que ele incorreu em erro. Eu até tenho um processo aqui que eu vou adiar hoje, já que houve pedido de sustentação por parte do advogado, mas é muito parecido. Contrata-se uma consultoria jurídica, doutor Fábio Camargo, para elaboração de projeto num edifício, no município de 3 mil habitantes. Começa com 90 mil, termina com 450 mil. É o município que está perdendo, não é o gestor. Então, é apenas esse detalhe. Agradeço o doutor Sérgio Valadares e concedo a palavra, sempre esperada, do doutor Tiago Pedroso.
Eu não tenho processo em pauta, senhor presidente. Obrigado. Então, agradeço a Vossa Excelência. Passa o relato da pauta que me foi confiada. 127, 220, 98, município de Bituruna. Há uma decisão judicial que anulou a decisão inicial deste processo em 97. A COFIN manifesta-se pela regularidade, Ministério Público pela regularidade e anulou pela ausência de contraditório dos vereadores do município. E assim a proposta é pela regularidade. Está aprovado. Protocolo do Sistema CIT 804-908-12, município de Curitiba, regularidade com recomendação, 667-068-13, também transferência ao município de Ângulo, manifestações pela regularidade com recomendações, 881-833-13, município de Marilândia do Sul, transferência recebida da Desenvolvimento Urbano, regularidade com recomendação. Pensão no 214-815, Maringá Previdência, instrução normativa 117-16, COFAP pela legalidade e registro. Admissão de pessoal no 893-812-15, urbanização de Curitiba. Teste seletivo 3/2014, COFAP legalidade e registro. Também o Ministério Público, a proposta registro com emissão de recomendação. Em discussão todos eles, pela aprovação. Julgamento da instrução 117/2016, registro de admissões, Ministério Público, como sempre, pugna pela negativa de registro. Processos 504.024.9, Tibagi, 907.496.14, município de Araucária, 110.43.76.14, Campina Grande do Sul, 492.451.15, município de Ribeirão Claro, 168.518.16, município de Cambará, todos eles pelo registro, em discussão pela aprovação. Embargos de declaração, município de Prudentópolis, embargos opostos por Gilvan Pisano Agiberti e pelo Ministério Público de Contas. A manifestação de cada item embargado, quanto aos embargos propostos pelo senhor Gilvan Agiberti. O acórdão faz referência a conclusões da COFIN. Embargos do Ministério Público resumiram e acompanharam a manifestação da unidade técnica. Faço item por item observação dessa manifestação, argumentando e respondendo também ao que foi questionado, votando pelo conhecimento de ambos os embargos. No mérito, negar provimento ao recurso interposto pelo senhor Gilvan Pisano Agiberti e conceder provimento aos embargos opostos pelo Ministério Público de Contas, apenas com o fito de integrar o acórdão do parecer prévio 206/2017, com a fundamentação constante na presente decisão. Em discussão, aprovado. Prestação de contas anual 261.669.14, município de Bom Sucesso, 2013, COFIN irregularidade com ressalva, Ministério Público acompanhou. Esta também é a proposta do relator. 351.749.14, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná, em Cascavel, 2013, COFIN pela irregularidade, Ministério Público também pela irregularidade. Movimentação financeira das receitas mostram saldo a descoberto, fonte 1000, recursos de contratos de rateio dos consórcios públicos destinados a pessoal e encargos sociais, saldo negativo, 570.068. Fonte 1002, recursos de contratos de rateio de consórcios públicos destinados a outras despesas correntes, saldo negativo, 481.016. Faço também
várias observações, comentários a respeito de cada fonte deficitária, dados do SINAEM, imprópria terceirização de serviços contábeis, propondo finalmente a irregularidade das contas do consórcio intermunicipal do Oeste do Paraná, sede em Cascavel, exercício 2013, determinando a aplicação das seguintes sanções aos gestores responsáveis. Multa do 87.4G da Lei 113/2005 ao senhor Darcy Tirelli e ao senhor Renato Toni Dandel, em face da existência de fonte com saldo a descoberto em contrariedade aos artigos 8º e 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Multa do 87.3F da Lei 113/2005 ao senhor Darcy Tirelli e ao senhor Renato Toni Dandel, em face das funções de contabilidade serem efetuadas em desconformidade com o pré-julgado 6. Multa do 87.2C da Lei 113/2005 ao senhor Darcy Tirelli e ao senhor Renato Toni Dandel, em face das funções de assessoria jurídica serem efetuadas por servidora comissionada. Está em discussão pela aprovação. 160.866.15, Câmara Municipal de Morretes. Foram juntados comprovantes de publicação dos relatórios de gestão fiscal, peças 22, 25, e, portanto, estou pedindo permissão para a retirada de pauta. O protocolo 266.060.15, Câmara Municipal de Santa Amélia, 2014. COFIN regularidade, Ministério Público também regularidade. Esta é a proposta do relator. Está aprovada. 224.546.15, município de Campina da Lagoa, 2014. COFIN Ministério Público pela regularidade. Esta também é a proposta do relator. Em discussão, está aprovada. Protocolo 253.007/15, município de Araucária, 2014. ECOFIN pela irregularidade, déficit de 3,42 e ausência do parecer do Conselho Municipal de Saúde. Ministério Público também pela irregularidade. Vejo ressalva no déficit de 3,42. Proponho a irregularidade das contas de Araucária 2014, determinando ao senhor Olisandro José Ferreira a aplicação das sanções. Multa do 87.4G da Lei 113/2005, em face do déficit orçamentário de fontes não vinculadas, em contrariedade ao disposto na Lei Complementar 101/2000, artigo 1º, parágrafo 1º, artigos 9º e 13. Multa do 87.4G da Lei 113/2005, em face da falta do registro do passivo atuarial nas contas de controle do sistema contábil ou incompatibilidade com o laudo do regime próprio, em contrariedade ao disposto na Lei 4.320/64, capítulo 4º. Em discussão, pela aprovação. O 234.030.16, município de São Sebastião da Amoreira, 2015. COFIN pela regularidade com ressalva, houve atraso, Ministério Público acompanhou. Proposta regularidade com ressalva, multa ao senhor Luiz Fernandes, aplicando-lhe o artigo 87.3b, em razão do atraso na remessa de dados. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 271.176.14, houve solicitação de sustentação neste plenário, motivo pelo qual eu estou adiando para a convocação do senhor advogado. E protocolo 254.587.11,
prestação de contas de transferência celebrada entre o município de Pérola e o Instituto Confiance, referente ao exercício de 2010, tendo por objeto atividades voltadas à saúde, em especial ações na estratégia de saúde e endemias e a qualidade de vida. DAT concluiu pela irregularidade em razão da ausência de diversos documentos. Em contraditório, manifestou-se o senhor Darlan Scalco, representante legal do município, apresentou resposta anexando o relatório de empenhos, liquidações, pagamento, documentação referente aos processos administrativos de pagamento mensal ao Instituto, procedimento administrativo que antecedeu a celebração do termo de parceria 1/2009 e extrato acompanhados de comprovante de publicação. COFIT manifestou-se pela irregularidade, Ministério Público pela irregularidade, foram comprovados, segundo a diretoria, minimamente comprovado nos autos, o valor de 13.978. Há um quadro que apresenta saldo, repasses, rendimento total e diminuindo-se 13.978 que foram comprovados, restam ainda 50.624,87 que devem ser restituídos, isto já no voto que apresento, acompanhando a irregularidade das contas, recolhimento parcial dos recursos, o valor de 50.624,87 devidamente corrigidos, de forma solidária pelo Instituto Confiance, pela senhora Cláudia Aparecida Galli e pelo senhor Cleiton Kleber Mendes, ao Tesouro do município de Pérola. Aplicação de multa ao senhor Cleiton Kleber Mendes, do 87.5A da Lei 113/2005, em razão da contratação de pessoal sem concurso público. Aplicação de multa ao senhor Cleiton Kleber Mendes, 87.4G, em razão da contratação de agentes comunitários de saúde e agente de combate a endemias, sem a realização de teste seletivo, em contrariedade ao disposto na Lei Federal 11.350/2006. Aplicação de multa ao senhor Cleiton Kleber Mendes, 87.4G, em razão do pagamento de despesas com pessoal, sem a devida observância aos artigos 18 e 19 da Lei 101/2000, comunicação e liberação de acesso aos autos ao Ministério Público Estadual, ao Ministério da Justiça e à Secretaria da Receita Federal. Está em discussão. Está aprovado. A palavra está livre. Nesta primeira sessão, no dia 1º de agosto, não é? Vamos desejar a todos muito trabalho, cumprindo, evidentemente, com aquilo que nos propomos aqui, e que tenhamos um ótimo mês de agosto, não é? Os cachorros loucos estão em Brasília agora se degladiando, não é? Então, diz que aqui os cachorros loucos desapareceram, ainda bem. A palavra está livre. A próxima sessão, dia 8 de agosto, terça-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.